Então vamos lá, primeira parte da nossa aula 1. Antes de qualquer coisa, de qualquer conceito, eu queria convidar vocês para assistir um pedacinho de um vídeo que é um excerto de um filme super famoso, vocês devem conhecer, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. A qualidade não vai ficar boa aqui, mas o endereço de internet está aqui, vou mandar o slide, vocês podem assistir lá depois. Vamos lá. E vocês agora vão assistir um pequeno comercial. Pronto.
Bom, o filme Por Aí Vai é um filme belíssimo, né? E esse pedacinho que eu trouxe para vocês, ele ilustra o que seria aí uma tese sobre a gênese das tecnologias e sobre a relação dos seres humanos com as tecnologias. E aí tem muita coisa que é senso comum sobre tecnologia e algumas questões que eu vou tirar daí para a gente explorar então essa nossa primeira aula, né, que é mais filosófica, mais conceitual. Então, pela narrativa ali, o ser humano é dotado de uma capacidade mental, de uma inteligência acima dos outros habitantes, né, do planeta, e ele vai até a natureza e retira da natureza alguma coisa a qual ele dá uma função que resolve um problema dele. E isso seria tecnologia do senso comum. Alguma coisa que eu construí a partir de elementos naturais, ou com a minha cabeça, ou a partir de conhecimentos científicos, para resolver um problema meu. Pode ser um problema prático, tipo obter comida, como o começo da sequência. Pode ser um problema social, tipo conquistar o poder político, ou, enfim, afugentar os agressores, né? E a narrativa dá a entender que você tem um processo linear. Você começa com as coisas mais simples, por exemplo, um osso que vira um martelo, vira um tacape, e você vai seguindo uma linha reta até chegar na tecnologia aeroespacial, que lá nos anos 60 era a coisa mais desenvolvida que tinha, exceto a inteligência artificial do filme, né, que na verdade é o protagonista do filme. Eu não vou dar spoiler, mas é um filme que todo mundo tem que assistir, é super lindo. Então, a pergunta, né, que eu vou querer discutir com vocês hoje é: será que tecnologia é isso mesmo? Será que a nossa relação com ela é assim totalmente instrumental? E uma coisa que está sugerida no filme, mas não é explorada, e que eu vou deixar para conversar no final, é: não à toa, né, esses aí são hominídeos. E a ideia é que é um hominídeo, mas que já pensa como homem. Será que é isso? Será que o humano se constitui como humano antes da tecnologia e a tecnologia vem depois? Ou será que a tecnologia já é parte, né, da constituição do humano desde o começo? Essa é uma questão um pouco mais para o final do curso que a gente vai chegar nela, né? Então vamos adiante aqui. A primeira coisa que a gente se pergunta é: por que eu estou estudando tecnologia e linguística aplicada? Não deveria estar estudando linguística, né? Não, porque a linguística aplicada não é linguística teórica. A gente está preocupado com a linguagem em uso, né? Com os efeitos sociais e os conflitos em volta da linguagem ou nos quais a linguagem exerce um papel primordial. E a gente sabe hoje que 99%, né, das interações entre seres humanos, né, das interações linguísticas ou de outro tipo, passam por algum tipo de tecnologia, já passam pela escrita há 4.000 anos e hoje em dia passam por todas as mídias e, na verdade, passam sobretudo pela maior de todas, que é uma metamídia, que é um conceito que eu vou discutir mais à frente com vocês no curso, que são essas mídias digitais, né, as mídias computacionais digitais. Mas a gente pode pensar na própria linguagem como uma tecnologia. Existem duas teses aí fundamentais, né, sobre a origem da linguagem, né? Você tem a tese inatista do Chomsky, que é a mais, digamos assim, que tem mais prestígio, né? E que vai dizer que a linguagem é uma faculdade inata do ser humano, que ela é ativada pela experiência social, pelo input linguístico. Nesse sentido, ela não seria uma tecnologia, né? Ela é uma faculdade humana, exclusiva do ser humano, e que ela é simplesmente ativada de fora para dentro. Mas existe uma tese contrária. No caso aí, quem defende a tese contrária é o Daniel Everett, que é um linguista norte-americano que foi mestrando aqui no programa de linguística nosso aqui da Unicamp, mas que na verdade ele era um missionário evangélico que queria trabalhar com os indígenas brasileiros e só conseguiria naquela época licença para ir viver com os indígenas se fosse para fazer pesquisa científica. Então foi por esse caminho que ele foi.
E lá chegando, né, convivendo com os indígenas e percebendo que os indígenas não tinham certas palavras, que não tinham uso instrumental para eles, né? Por exemplo, eles não precisavam de tantos números como a gente. Para eles, um, dois ou muitos resolvia os problemas. Então ele desenvolve a tese oposta, né? De que a linguagem, na verdade, é uma construção tecnológica que o ser humano adquire para resolver problemas e que emergiu dos usos sociais, das relações sociais entre seres humanos. A gente vai estudar isso melhor quando a gente olhar o texto do Dascal, daqui a algumas aulas. Bom, mas o que é tecnologia, né? A definição do senso comum todo mundo sabe. É um tipo de aplicação de alguma descoberta científica, normalmente resulta numa máquina ou num processo técnico e serve para resolver um problema da humanidade. Essa não serve para a gente, né? Essa não nos serve nessa disciplina. A gente quer ir um pouco mais fundo, porque a gente quer entender a relação entre tecnologia, linguagem e sociedade. E dessa maneira aí, do senso comum, a gente não consegue avançar. Começam a acontecer coisas que a gente não consegue explicar. São muitas as definições de tecnologia, né? A do senso comum é essa primeira que eu estou mostrando para vocês aqui. Existe uma segunda concepção que eu acho interessante, que vem dos estudos sociais da ciência e tecnologia, mais especificamente de um pesquisador holandês chamado Wiebe Bijker, que vai dizer que a tecnologia não são as máquinas, mas são formas de pensar e padrões fixos de interação que emergem ao redor dos artefatos, né? Então vamos pensar, formas de pensar e padrões de interação que emergem ao redor dos artefatos. Vamos pensar o que é um livro, por exemplo, né? No primeiro momento é o que? Um monte de folha de papel colada com um monte de marcas impressas, não é isso? Mas eu posso usar o livro como apoio para botar o meu cinzeiro, eu posso usar o livro para matar mosca. Então o livro não é uma tecnologia em si, né, na sua materialidade. O livro passa a ser uma tecnologia quando, para lidar com um livro, eu tenho certos padrões que me permitem alcançar certos propósitos e que me permitem e ao mesmo tempo demandam de mim uma certa forma de pensar. O nome que a gente dá para isso é letramento. Então, quando a gente fala em letramento, a gente pode falar que letramento é um conjunto de padrões de interação e formas de pensar ao redor da escrita. Daria para pensar letramento como tecnologia dessa forma. Os teóricos da mídia, e um deles, o mais importante, é o McLuhan, né, que a gente vai ler. Na verdade é McLuhan o nome do homem, né, mas ninguém fala. No Brasil a gente fala McLuhan. Né? Ele vai fazer uma proposta mais simples e ao mesmo tempo mais radical. Ele vai dizer que as tecnologias, e no caso dele ele está preocupado com as tecnologias da linguagem, que são as mídias, né? Nós vamos definir mídias como tecnologias da linguagem. Ele considera as mídias extensões do ser humano. Então a televisão seria uma extensão do nosso olhar, da nossa visão. O martelo seria uma extensão do nosso braço. O rádio seria uma extensão do nosso ouvido. E, obviamente, que o computador seria uma extensão do nosso cérebro, das nossas faculdades mentais. Né? É uma concepção muito interessante, porque ela nos permite pensar ou repensar a ideia de que o sujeito é sempre o ser humano e a mídia ou a tecnologia é sempre o objeto. Na verdade, as duas coisas se co-constituem nessa definição. Em lugar de extensão, porque a extensão já pressupõe que começa no homem e acaba na tecnologia, né? A gente pode pensar numa simbiose, e isso é uma tese de um neurocirurgião e neurocientista chamado Antônio Damasio, que é um português radicado nos Estados Unidos. E o Damasio vai dizer que a tecnologia é uma simbiose entre o homem e a máquina. É uma simbiose entre o homem e a máquina. Significa dizer o quê?
antes de mais nada, que a gente não consegue ser homem ou ser humano se a gente não tem máquinas. A gente fica incompleto, a gente fica capenga. Mas não são só máquinas. Se você pensar que tecnologia pode ser formas de pensar, pode ser padrões de interação, fica mais fácil de aceitar isso, né? Quando você quer desumanizar uma pessoa, a primeira providência que você faz é tirar todas as tecnologias dela, sobretudo aquelas que a gente já nem lembra que são tecnologias. Então, se eu pego um prisioneiro que vai entrar na cadeia e eu quero desumanizá-lo, a primeira coisa que eu faço é tirar suas roupas, né? Um ser humano sem roupas, né, começa a se sentir menos humano se ele está numa situação em que ele deveria estar de roupa, né? Se você priva as pessoas, você priva hoje um adolescente do seu celular, né, ele começa a se deprimir, ele começa a não saber muito mais quem ele é, começa a dar um desespero, né, porque você é como se você tivesse tirado uma parte dele, né? Então, essa ideia de simbiose ela é interessante porque você começa a perceber que existem relações de ampliação, de empoderamento, mas também relações de dependência entre nós e as tecnologias. E no caso da linguagem isso aparece de várias formas, né? Eu não sei vocês, mas eu não consigo mais escrever no papel mais do que 3 páginas. Começa a doer meu braço. Eu fico desesperado porque eu não sei se eu corrijo a ortografia antes ou depois, porque se voltar depois eu vou ter que apagar, e eu já me acostumei a fazer no Word, né, o que vem na cabeça e depois revisar. Quer dizer, você começa a se transformar. Eu, como escritor, sou um escritor diferente, com computador, com caneta, e sem nada, né? Só com a minha cabeça para ditar algo que alguém tem que escrever. Então, essa ideia de simbiose ela é interessante, apesar de, para o Damasio, isso ser uma metáfora apenas, né? Para o Heidegger, que é um dos filósofos existencialistas e aquele que mais se debruçou sobre a questão tecnológica, a tecnologia não está fora. E ela não é um corpo e ela não é uma técnica, ela é uma atitude. Tecnologia significa olhar para o mundo com olhos de quem quer desvendar o mundo, transformar o mundo num estoque de potenciais, de coisas que eu posso fazer. Então, o olhar tecnológico é que é a tecnologia para ele, né? Conforme você constrói uma máquina, um instrumento, etc., e você começa a empregá-la, na verdade você está redescobrindo o mundo. Por exemplo, quando alguém inventou a faca, né? Ou vamos voltar no filme, né? Quando o antropóide lá pegou o osso, né, e começou a brincar, bater, quebrar coisas pelo puro prazer de quebrar, ele estava, na verdade, reinventando o mundo, reclassificando as coisas do mundo em coisas que são quebráveis ou não quebráveis com esse osso. E aí ele vai ampliando, né? Então, primeiro ele mata um bicho para comer, depois ele mata o seu inimigo na guerra. O mundo passa a ser outro quando você usa uma tecnologia. Então, basicamente, você desvenda potenciais do mundo, o mundo passa a ser um outro ser, né? Por isso o existencialismo do Heidegger. E, finalmente, uma concepção que eu acho extremamente interessante para a gente pensar política pública, para a gente pensar pedagogia, para a gente pensar poder, para a gente pensar uma série de questões que são caras a nós da linguística aplicada, é a tecnologia, é a definição que o Latour, uma das N definições que o Bruno Latour traz, que é de que tecnologia é política feita por outros meios. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você consegue transformar enunciados políticos em sistemas técnicos ou em artefatos. E esses artefatos reforçam, perpetuam, fortalecem esses enunciados políticos ad eterno, enquanto eles durarem. Eles não se cansam, eles não mudam de ideia, eles não fazem greve, eles não são corruptíveis. E, portanto, as tecnologias são uma forma de fazer política sem que ninguém perceba que é política, sem muita discussão, e de estabelecer uma certa estabilidade social, né, que você não alcançaria por outros meios, por exemplo, discutindo, debatendo. Então, por exemplo, se eu quiser combinar que de hoje em diante ninguém pode pisar nesse pedaço de terreno que é meu, e se eu for debater isso verbalmente com as pessoas, eu vou passar o resto da minha vida debatendo com todo mundo que vier pisar no meu jardim. O que eu faço? Eu construo um muro.
O muro é como se fosse um elemento, um agente que está lá o dia inteiro falando, não pode pisar aqui, não pode pisar aqui, foi combinado, não pode pisar aqui, não pode pisar aqui. Então, é a política acontecendo, né, dessa forma silenciosa, perene, e que a gente não desconfia porque a gente não acha que as tecnologias agem. Mas elas agem, né? Elas podem não ter intencionalidade, mas elas agem. No texto do Bruno Latour que a gente discute na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. No nosso curso aqui, a minha visão e a visão da maioria das pessoas que trabalham com isso nas ciências humanas é de que as tecnologias são construções sociais. Elas são agregados de interesses, de grupos que estão interessados. Então você tem o cientista que está interessado em ver a ciência acontecendo, você tem o engenheiro que está interessado em construir a máquina, você tem o político que está interessado em usar a máquina depois para alguma coisa, você tem o investidor que está interessado em vender a máquina, você tem o professor que está interessado em usar a máquina para ensinar, etc. e tal. E todos esses interesses vão transformando a tecnologia em alguma coisa palpável que na verdade não atende perfeitamente aos interesses de nenhum desses grupos apenas. Portanto, ela vai continuar evoluindo conforme esses interesses também forem mudando. Então ele vai dizer que uma máquina não pode ser entendida além do seu usuário final e do ambiente cultural em que ele funciona. O papel do usuário final é inserir aquela parte do iceberg do conhecimento cultural que não pode ser programado. A tecnologia, então, não é o que foi construído, é o que foi construído e usado. A construção social tem a ver com isso. Os usos que eu faço da tecnologia transformam o que essa tecnologia é. Pode não transformar num primeiro momento o seu design, mas transforma a sua função. E transformando a sua função, vai acabar transformando o seu design. Então, por exemplo, quando os telefones celulares eram usados apenas para as pessoas conversarem via voz, o aparelho tinha uma cara, custava um preço, funcionava de um jeito. Quando se começou a ver que era interessante poder navegar na internet, fazer rede social, tirar foto, uma série de outras coisas com o telefone, ele foi virando uma outra coisa. E conforme as pessoas usam, o construtor vai percebendo assim, olha, eu fiz uma câmera bem fraquinha e fiz um negócio de internet muito rápido, mas eu estou vendo que os adolescentes estão mais preocupados em tirar foto do que ficar mandando arquivo por internet. Então, no próximo modelo, eu vou trabalhar uma câmera melhor. É para isso que eu vou investir. Daí os grupos de interesse todos se reorganizam e o celular vira uma outra coisa. Então, todas as tecnologias educacionais que a gente conhece, elas funcionam assim. Elas estão em função, por exemplo, de uma certa pedagogia. Se você não acredita na pedagogia que foi inicialmente, estava na mente de quem constituiu aquela máquina, ou aquela tecnologia num primeiro momento, você vai usar a máquina de um outro jeito, e ou você vai ter que reconstruir a máquina, ou ela passa a ser obsoleta e você procura outra. Né? Então, essa é a ideia da construção social da tecnologia. Vamos pensar como é que é isso em sentido mais amplo na sociedade. Né? O Biker fez um livro inteiro sobre a história da bicicleta, que é muito interessante. A bicicleta começa dessa forma aqui, no slide do topo à esquerda. Esse era o modelo de bicicleta inicial, né? O primeiro que foi construído. E a bicicleta foi pensada para quem? Quem eram os grupos interessados? Né? Eram jovens homens do sexo masculino, eram os playboys da época. Né? Os playboys gostavam de apostar corrida de cavalo, mas manter um cavalo no espaço urbano, europeu, etc., era muito difícil, não estava dando mais. E o que eles queriam era competir entre eles correndo, fazer um esporte de corrida física, etc. Então a bicicleta surgiu para isso, para que eles fizessem esporte, como se fosse uma bicicleta de corrida ou alguma coisa assim. Mas vejam que isso era uma coisa de esporte para homens fortes andarem em ambientes não povoados e tinha grandes riscos para a saúde, tá certo? Você tem um outro modelo de bicicleta que surgiu anos depois, que é essa bicicleta aqui, que tem as rodas do mesmo tamanho, uma altura compatível com a altura de um ser humano,
Estou falando aqui do slide inferior à direita, né? E, sobretudo, tinha aqui um sistema de transmissão, ainda tem, né, por correntes, que permite multiplicar a força. Então, você divide a sua força física com a força desse sistema de polias e correntes e você consegue fazer o que esse cidadão aqui tinha que ter uma perna muito forte para fazer. Os grupos sociais que começam a usar a bicicleta começam então a redefinir as suas funções. E os designs, certos designs casam com certas funções, certos designs casam com outras. Como é que entram as questões sociais aí? Então vamos pensar, por exemplo, o papel do homem e da mulher na sociedade europeia do final do século XIX, né? Estava muito claro que era o homem o que mandava, o homem que dirigia, o homem que fazia força, o homem que resolvia quando, onde, por que vai, onde vai. A mulher era uma pessoa reclusa, ela não saía de casa, ela só cuidava dos filhos. Para sair de casa era só com o marido quando o marido quisesse. Então surgiu, por exemplo, esse design de bicicleta aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Você tenta acomodar essa forma de relacionamento social no design desse aparelho. Então, não sei se vocês lembram, mas quando começou essa história de computador na sala de aula, etc., tinha um projeto que se chamava OLPC, One Laptop per Child, e no Brasil se chamava UCA, Um Computador por Aluno, que era uma ideia de fazer não existia tablet, mas era um laptop quase parecido com um tablet, pequenininho, só para usar na escola, etc, etc. Esse tablet ele era todo amarrado, então, por exemplo, ele não permitia navegar na internet fora do site da escola, ele não permitia, ele fazia uma série de coisas que eram para encaixar exatamente com o que naquele momento, né, se imaginava que uma sala de aula tinha que ser, que um professor tinha que ser, que uma aula tinha que ser. Eu vou ter que interromper um momentinho porque tem um colega aqui que comprou um cachorro e ele se comporta como se fosse filho dele. No momento eles estão brincando aqui. Voltou. Desculpem. Então, voltando, né? Esse computadorzinho, UCA, né? Ele acabou não colando porque primeiro que tinha mil problemas, quando as escolas iam comprar já estava surgindo o tablet, então já se achou melhor esperar o tablet e tal, mas era mais ou menos essa ideia de você pegar um computador como a gente tem hoje, ou um tablet, um celular, com tudo que ele tem para fazer e tentar customizá-lo para os usos que não perturbariam o esquema pedagógico que estava na escola, e o esquema de poder que estava na escola, né? A gente faz isso o tempo todo, né? O que aconteceu na Europa com esse novo modelo de bicicleta? Duas coisas importantes aconteceram. A primeira é que os trabalhadores britânicos, né, passaram a usar a bicicleta como um meio de lazer. Então, de certa forma, foi uma releitura do que acontecia aqui com os playboys, mas com a classe trabalhadora. E os empresários, os donos de fábricas, eles estimulavam que os trabalhadores tivessem esses clubes de passeios de bicicleta no fim de semana, etc., porque para eles era positivo que esses operários estivessem sempre em boa forma física. Era uma época em que a indústria dependia muito, né, da mão de obra braçal mesmo, da energia física dos trabalhadores. Então eles achavam interessante que tivesse esses clubes, eles financiavam a bicicleta, eles encorajavam. Os socialistas ingleses descobriram aí um jeito de propagar o movimento sindical. Então, quando havia esses passeios de fim de semana entre os operários, esses grupos de operários levavam panfletos políticos, etc. e tal, e iam disseminando o sindicalismo, né, no interior da Inglaterra, usando a bicicleta que o patrão tinha financiado, pensando em mantê-los saudáveis para o trabalho. Mas, sobretudo, a bicicleta foi importante para as sufragistas, né? O movimento do sufrágio universal, as pré-feministas, né, do final do século XIX, elas queriam votar, queriam ter participação política, mas a mulher era trancada dentro de casa. A mulher não conseguia. As casas eram distantes, né? É um momento em que nem tudo é urbano, então você tem meio urbano, meio rural, as casas longe. A mulher tem 12 filhos, ela não pode sair e passar a tarde conversando com as amigas sobre política, porque os 12 filhos vão morrer de fome. Ela dependia do marido para levá-la aos lugares, e o marido, obviamente, que se soubesse que ia levá-la à casa daquela outra mulher, que é meio moderninha, etc., não ia permitir.
Com a bicicleta, isso mudou. Mas veja que interessante, e como é que as tecnologias não são só as máquinas, mas são os modos de pensar, os padrões de interação e o entorno, inclusive as outras tecnologias com as quais elas podem se conectar, né? Nessa época surgiu na Europa a moda dessas calças, que eu não sei o nome exatamente, se é balão, balonê ou alguma coisa assim. Isso era uma moda inspirada nas vestimentas orientais que na Europa pegou fogo, né? As mulheres todas que entravam na moda compravam esse tipo de roupa. Ora, com essa saia aqui era impossível andar de bicicleta. Com essa, não sei se é saia, calça ou essa vestimenta, balão aqui, era muito tranquilo. Então, juntou o tipo de roupa que permitia que a mulher se comportasse como mulher dentro do padrão da época. Então, aqui eu não precisava afrontar, né, bater de frente com o sistema. Mas esse tipo de calça, com o que seria a subjetividade feminina naquela época, com esse design de bicicleta, permitiram uma grande circulação de mulheres lá, nos comícios, nos encontros, nas reuniões, etc. E elas mesmas, as sufragistas, dizem, né, disseram, deixaram registrado que a bicicleta fez muito mais por elas do que qualquer político, do que qualquer governo, qualquer lei. Porque o que elas precisavam eram capacidade de se mobilizar, né? Então, a ideia de construção social da tecnologia é essa. A tecnologia atende a diversos grupos de interesse. Esses grupos interpretam a tecnologia à sua moda, de acordo com as suas intenções, com as suas ideologias, com os seus anseios, etc. E isso o Biker vai chamar de flexibilidade interpretativa. E dos usos que esses grupos fazem, né, das tecnologias, surgem o que a gente vai chamar de apropriações tecnológicas. Com isso a gente termina a primeira parte dessa primeira aula. Eu vou dar uma pausa, cortar o arquivo e a gente continua no próximo. Até já!